Saudações! Neste quarto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, trago a pesquisa intitulada História, Historiografia e Memória: as relações de trabalho no Brasil e os reflexos da escravidão e servidão no subdesenvolvimento nacional. Meu nome é Roberto de Castro e esta pesquisa aborda, na temática central desse ciclo, História, Historiografia e Memória, num contexto de relações de trabalho no Brasil. A análise foi feita num período anterior à proclamação da República. Então, veremos as diferentes relações de trabalho, com destaque à escravidão e sua mudança posterior para a servidão, que ocorreu durante o tempo. Este debate permite uma análise crítica de reflexos que chegam até a nossa atualidade. A pesquisa é bibliográfica, mas permite retirar inferências dos contextos da atualidade. É uma abordagem qualitativa e revela a importância que até hoje as relações de trabalho têm. Relações que chegam a ser, inclusive na atualidade, análogas ainda à escravidão e à servidão, e que se perpetuaram devido à leniência social e à participação das instituições para que perdurassem até os dias de hoje. A seguir, serão analisadas, então, essas relações de trabalho escravo e servil no decurso da história colonial e imperial, sob uma perspectiva historiográfica. Inicialmente, vamos ver conceitos básicos, como a historiografia, que está relacionado ao estudo e à descrição da história. Quando se pensa na historiografia, temos que compor um pensamento principal. Esse cânon, essa narrativa, é a seleção, conduzirá a uma lembrança junto à sociedade, ao mesmo tempo que pode conduzir determinados fatos ao esquecimento. Isso é a composição da memória. A história como ciência, o conjunto dessa narrativa, deseja passar algo que a historiografia tem como um instrumento. No Brasil, o Instituto de História e Geografia, fundado em 1838, teve grande participação no desenvolvimento do que escrever na história brasileira, por meio de um concurso realizado em 1844. As ideias de Philippe von Martius privilegiaram a cultura lusitânia na construção cultural nacional. Contou com a importante participação do imperador Dom Pedro II como patrono desta instituição. Assim, relações de trabalho foram passados a um segundo plano. No Brasil, o processo de colonização teve impacto decisivo das sociedades africanas e dos povos autóctones da América, que partilharam da formação histórica, econômica, política e social desta nação. As transformações no tecido social conduziram a uma norma nas relações de lembrança e de esquecimento. Frequentemente, assume a memória o que deve ser lembrado, e questões sociais, questões étnicas, passaram, então, a um segundo plano. A memória social foi o resultado desta análise de leituras que respondem lacunas da história, com a necessidade da construção de um conjunto explicativo dessa realidade social, que passou, então, ao esquecimento desse cânon principal. Então, para isso, é necessário
uma análise crítica sobre os discursos, narrativas, para entender o que compreendeu e o que passou a não compor essa história linear, homogênea. Então, buscamos uma história heterogênea, sem uma visão eurocêntrica e de uma classe dominante que se formou no que hoje conhecemos como Brasil. Os escravos e servos, podemos, por meio de ideias de Schumpeter, entender as teorias baseadas em mudanças nas instituições sociais, com intervenção estatal. A partir desse ponto científico, faremos a análise. Os escravos, uma força motriz da colônia ao império. O Brasil foi formado por ações econômicas que conduziram pelos interesses institucionais, primeiro da coroa portuguesa, com a concessão de terras recém conquistadas aos donatários e senhores de engenhos, e posteriormente foi conduzida a favores e regulamentações dessas relações de trabalho durante o Império até a chegada da República. A utilização de escravos pelo Império Português remonta desde aos engenhos da Ilha da Madeira. Isto tempos antes, inclusive, da chamada expedição de Cabral, que descobriu, então podemos assim dizer, o Brasil, no continente americano. O regime escravocrata nas Ilhas Canárias é registrado como uma saída para a força de trabalho para geração, então, do açúcar. Quando sofreu uma proibição régia de 1680, que não extinguiu a escravidão, foi apenas uma convenção que não devia ser, então, aprisionado novos povos autóctones. Os povos que existiam nas Ilhas Canárias já nem existiam mais. Os indígenas aprisionados aqui, na colônia, na Terra Brasilis, eles continuaram escravos, nada mudou, mas passou a fomentar um comércio de escravos vindo da África. Durante o século XVIII, foram extraídos, num novo ciclo, ficou conhecido como Ciclo do Ouro, mais de 865 toneladas de ouro do Brasil. Para vocês terem noção desse volume, ele equivalia a mais de 50% do ouro que circulava na Europa. E Portugal passou a ser, então, um país de grande destaque na circulação do ouro. Este ciclo foi tão forte que foi necessário capitalizar 4 fundições, a troca da própria capitania para o Rio de Janeiro, então, para gerenciar a arrecadação do quinto real. Desde essa época se vê uma grande preocupação no controle, porque havia questão da sonegação, desde as épocas coloniais, e a tributação passou a ser reestudada e refeita por Alexandre de Gusmão, o mesmo que estabeleceu as negociações para o Tratado de Madrid, que vieram a delimitar que hoje é o Brasil. Essa força de trabalho para extrair tal quantidade de ouro chegou-se a 400 mil escravos oriundos da África para o Brasil. Ainda assim, foi necessária uma nova forma de arrecadação de imposto, chamada per capita. Então, a circulação de ouro que não fosse fundido na casa de fundição era um crime, mas mesmo assim, a sonegação era muito alta e passou-se a ser feita
pela quantidade de escravos, que aí, por estimativa, se saberia quanto eles estavam produzindo. Com as relações com a Inglaterra, o tráfico de escravos passou a ser uma atividade em declínio. Então, surgiu uma nova forma de exploração, a servidão. A servidão foi abolida, para vocês terem noção, no século XIII, mal se via no século XV na Europa, mas aqui na América perdurou e passou até a proclamação da República num tempo muito recente. Como isso foi implementado? Por meio, então, da caridade cristã. A instituição da igreja ela tem forte participação. Então, as famílias ditas mais nobres, mais benquistas, elas passaram a ter o direito do Estado de receber órfãos ou negros livres. Então, aquele negro que fosse libertado num porto brasileiro, ele não podia assumir um trabalho direto. Ele passava por alguns anos, vamos dizer assim, uma readaptação social, eu digo isso entre aspas, então que seria uma prestação de serviço não remunerado, o servil. Isso tudo foi com aval do governo. Então, famílias distintas, como posso dizer, como dos nobres, Duque de Caxias, Marquês do Paraná, tinham mais de 20 escravos que manuteniam suas propriedades rurais e suas casas. Esse trabalho beneficiou e enriqueceu muita gente no Brasil que era mais ligado ao governo. A locação de serviços por africanos livres chegava a render 12 contos de réis, isso registrado em 1843, uma soma vultuosa, anuais. Então, que era pago ao senhor desse servo. Essa classe servil às vezes recebia algum benefício pequeno ali, monetário da família, que o tinha como, vamos dizer, eu não digo propriedade, mas da família, mas ao mesmo tempo abaixo, porque eles não concorriam à herança. Eles eram, mas não eram da família. E as consequências disso perduram até hoje. Um processo trabalhista de 2023 isentou uma família de pagar o que devia a uma pessoa que viveu a condições análogas de trabalho, que é um rebaixamento a uma serva em pleno século XXI. Então, decisão tomada ano passado. É possível ver, então, a justiça como, desde aquela época, um poder que não promove o que se presta, mas sim um mecanismo que fornece, nas épocas antigas, índios, negros livres, que eram os africanos livres, para as famílias mais distintas e nega o direito remuneratório. Da minha análise, essa falta de circulação de dinheiro, desde a época da colônia, para remunerar o trabalho, teve grande impacto no nosso subdesenvolvimento e também no caráter de servidão que persiste nas relações de trabalho até hoje, impedindo a população de classe mais baixa, que depende do seu trabalho para sobreviver, alcançar inclusive a felicidade. A sonegação de impostos e taxas vemos desde a época de formação, então no Brasil colônia, e que perduram até hoje. Então, essa sina da corrupção, essa opressão social, geram relações desequilibradas que perduram até hoje. E é uma falta de cultura assalariada que vem na exploração do trabalho do próximo. Então, uma forma de maximizar seu lucro. Então, para isso que eu fiz o trabalho como uma forma parcial de alerta e de denúncia das origens do nosso subdesenvolvimento. Muito obrigado.